Olá, meus queridos. Mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês. Lembrando que na quarta-feira passada nós iniciamos o estudo a respeito dos pronomes pessoais oblíquos átomos. Iniciamos pelo pronome lhe. E eu deixei uma pergunta, uma questão para vocês. Na frase vi-lhe comprar um carro, vimos que aqui são duas orações. Aqui, todas as vezes que houver um pronome pessoal oblíquo átomo ligado a um dos verbos causativos, mandar, fazer, deixar, sensitivos, ver, ouvir, sentir e sinônimos, mais um infinitivo, este pronome pessoal oblíquo átomo vai estar exercendo função de sujeito do infinitivo. Sujeito chamado também de acusativo. Mas para o lhe ser empregado nesta função, é bom lembrar que só se o infinitivo for TD. Então vamos recapitular os pronomes pessoais oblíquos átomos. É o mi, o ti, o si, o a, o lhe, o nos, o vos, o si, os, as e lhes. Professor, todos podem ser usados para a função de sujeito do infinitivo? Sem dúvida, todos. Só que no caso do lhe, especificamente do lhe, ele só pode ser empregado para a função de sujeito do infinitivo, chamado de acusativo, se o infinitivo for TD. Isso nós vimos na aula de quarta-feira passada. Sempre às quartas, vamos estar estudando os principais tópicos de prova, os tópicos mais cobrados pelas bancas. A opção foi começar pelo emprego dos pronomes pessoais oblíquos átomos, atendendo a sugestões, a pedidos. E na quarta-feira passada foi um sucesso e hoje não vai ser diferente. Então, a pergunta que foi deixada, se o lhe permanecesse ali, mas o infinitivo fosse trocado pelo gerúndio, a correção gramatical seria mantida? Já houve respostas brilhantes nas redes sociais. Mostra que a maioria dos alunos dominam o emprego dos pronomes pessoais oblíquos átomos. Então, observem bem. A oração número 1 é a oração principal. A oração número 2 é sempre uma subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo. Isso é fixo, não muda. Quando houver um pronome pessoal oblíquo átomo ligado a um dos verbos causativos, mandar, deixar, mandar, fazer, deixar, sensitivos, ver, ouvir, sentir e sinônimos, mais um infinitivo, este pronome estará na oração principal, mas pertencerá à oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo. Então observe, o pronome está na primeira oração, mas pertence à segunda. Qual é o sujeito da primeira oração? É o pronome pessoal reto eu, chamado também de pronome subjetivo. E qual é o sujeito da segunda oração? É o pronome lhe. Professor, então qual é o objeto direto da primeira oração? É o pronome lhe mais a oração comprar um carro. E qual é o objeto direto da segunda oração? É um carro. Então este infinitivo aqui é TD. Por isso que o pronome lhe pode ser empregado para a função de sujeito infinitivo, sujeito acusativo. Isso tudo nós vimos na quarta-feira. Agora a pergunta foi: se comprar fosse substituído por comprando,
a correção gramatical seria mantida? É bom lembrar que no caso das orações subordinadas substantivas, quando reduzidas, elas só podem ser reduzidas de infinitivo. Uma oração subordinada substantiva não pode ser reduzida de particípio, muito menos de gerúndio. Então, ao substituir aqui, ó, comprar por comprando, esta oração deixa de ser subordinada substantiva objetiva direta. Então, eu até vou subir fazendo uma comparação aqui. Então, ela deixa de ser subordinada substantiva objetiva direta, reduzida de infinitivo, e passa a ser subordinada adverbial temporal, reduzida de gerúndio. Professor, por que esta oração não pode permanecer como subordinada substantiva objetiva direta? Porque não existe subordinada substantiva reduzida de gerúndio. Então, se ela passou a ser subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio, claro, este verbo continua TD. E este aqui também. O objeto direto de comprando é um carro. Mas e qual é o objeto direto do verbo ver? Se a segunda oração não pode mais ser o objeto direto do verbo ver. Da forma verbal vi. Verbo conjugado vi. Ok. Então o objeto direto, se não pode ser esta oração, tem que ser este pronome aqui, ó. Só que o pronome lhe não pode ser empregado para a função de objeto direto. Nunca. Quais são as funções previstas para o pronome lhe? Sujeito, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal e adjunto adverbial. Então, respondendo à pergunta que foi deixada na última aula, se comprar fosse substituído por comprando, a correção gramatical seria mantida. Não haveria prejuízo para a correção gramatical. Não haveria prejuízo para o sentido original. Errado, haveria sim, porque o pronome lhe não pode ser usado para a função de objeto direto. Eu teria que substituir o pronome lhe pelo pronome o. Vi o comprando um carro. Vi o, oração principal, comprando o carro, subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio. Mas, professor, e o sujeito da primeira oração? Continua o pronome pessoal reto eu, chamado subjetivo. E o sujeito da segunda oração, professor? É o pronome ele, que tem como referente o pronome o na primeira oração. Então, o sujeito da segunda oração agora é o pronome pessoal reto ele, que tem como sujeito, que tem como referente o pronome o expresso na primeira oração. Agora, quais foram as mudanças? Então, esta oração aqui deixou de ser subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo e passou a ser subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio. Esta oração permaneceu principal. O objeto direto da forma verbal vi, que era o pronome lhe mais a oração, agora é apenas o pronome o. E o objeto direto da segunda oração permanece um carro. E o o agora está na primeira oração e pertence a ela. E a ela pertence. Observaram a mudança?
que antes o pronome lhe estava na primeira oração, mas pertencia à segunda. Agora o pronome lhe não pode ser usado, porque a função é de objeto direto. Então eu o substituí pelo pronome o pronome o ficou na primeira oração e também pertencendo a ela. Observaram as diferenças? Muito fácil isso, né? Agora, nós só vamos recapitular. Por que ao trocar comprar por comprando, o pronome lhe não pôde mais ser usado? Porque não existe oração subordinada substantiva reduzida de gerúndio. A oração passou a ser oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio. Só que o verbo ver é TD, ele precisa de um objeto direto. Se a segunda oração não pode mais ser o objeto direto dele, então o pronome é que vai ter que ser o objeto direto dele. E aí, claro que o pronome não pode ser o lhe, porque, mais uma vez, o lhe não pode ser usado para a função de objeto direto. Então, respondendo a pergunta que foi feita por mim para terminar a aula de quarta-feira passada. Se comprar fosse substituído por comprando, a correção gramatical seria mantida. Errado. A correção gramatical seria preservada. Errado. Haveria prejuízo para a correção gramatical. Certo. Haveria prejuízo para a correção gramatical. O pronome lhe não poderia mais ser usado. Ok? Tranquilo até agora? Então agora vamos lá. Professor, e se fosse vi o sair? Vi o sair. Oração número 1, oração principal. Oração número 2, subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo. Professor, e se o pronome o? Sujeito da primeira oração, pronome pessoal reto eu, chamado de subjetivo. Sujeito da segunda oração é o pronome o, chamado de sujeito do infinitivo, sujeito acusativo. Está na oração número 1, mas pertence a 2. Professor, qual é o objeto direto da oração número 1? É o pronome o mais a oração sair, que sempre será uma subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo. Sempre, sempre, sempre. Sempre. Professor, e se eu substituísse esse pronome o pelo pronome lhe, vi, lhe, sair, a correção gramatical seria mantida? Não haveria prejuízo para a correção gramatical? Ou haveria prejuízo para a correção gramatical? Queridos, lembrar que o lhe só pode ser usado quando o infinitivo for TD. E esse infinitivo aqui é intransitivo. O infinitivo é intransitivo. Então o lhe aqui não pode ser usado. Se o o aqui fosse substituído pelo pronome lhe, haveria prejuízo para a correção gramatical. Professor, eu gostaria que você provasse que o pronome o está na primeira oração, mas pertence à segunda. É fácil. Eu vou desenvolver esta oração aqui, É muito fácil, Vi o sair. Vi que. Para desenvolver uma oração subordinada substantiva, você começa o desenvolvimento pela palavra que. Como o sujeito aqui é o, e aí eu não posso mais usar um pronome pessoal oblíquo para a função de sujeito, porque um pronome pessoal oblíquo só pode ser usado para a função de sujeito se ele estiver ligado a um dos verbos do prazer. Chamamos de verbo do prazer, mas isso é apenas uma brincadeira. Eles são chamados de causativos, mandar, fazer, deixar.
e sensitivos, ver, ouvir, sentir e sinônimos. Então, mais um infinitivo. Os pronomes pessoais oblíquos só poderão ser usados para a função de sujeito se estiver ligado a um dos verbos causativos ou sensitivos mais infinitivo. Fora disso, não poderão. E aí, como eu vou desenvolver esta oração, o verbo sair não vai mais ficar no infinitivo. Ele vai ser flexionado, ele vai ser conjugado. E aí o pronome pessoal oblíquo tem que ser substituído pelo pronome pessoal reto. Vi ou sair. Vi que ele saiu. Observe que, olha só, observe aqui, ó, o pronome ele não ficou mais na primeira oração. Não ficou mais na primeira oração. Ficou na segunda oração. Uma prova de que este pronome está na primeira oração, mas pertence à segunda. E outro detalhe, vi que ele saiu. Aqui está a subordinada substantiva objetiva direta, só que agora desenvolvida. E observe qual é o objeto direto do verbo ver, da forma verbal vi, do verbo conjugado vi. Qual é o objeto direto? Que ele saiu. Observe que o pronome faz parte do objeto direto. Então aqui eu provei dois detalhes. Eu provei que o pronome está na oração 1, mas pertence a 2. Olha ele aqui. Eu provei que o objeto direto da forma verbal vi não é somente sair. É o pronome o mais o infinitivo sair. Observe. Aqui, ó. Professor, e este que? O que ele é? O que é uma conjunção subordinativa integrante. É a conjunção que introduz esta oração. Professor, posso dizer então que a segunda oração está complementando diretamente o sentido da primeira? Claro! A segunda oração é o objeto direto da primeira. Então o que ela está fazendo? Complementando diretamente o sentido da primeira. Ah, professor, qual é a relação entre as duas orações? Relação de dependência, relação de verticalidade, relação de subordinação. Professor, por que a segunda oração é subordinada em relação à primeira e a primeira não é subordinada em relação à segunda? A primeira oração é subordinada. A primeira oração não é subordinada em relação à segunda, porque ela não exerce função sintática na segunda. É a segunda que exerce função nela. E quando uma oração exerce função na outra, ela é chamada de subordinada. Se a oração, aqui está a oração 1, aqui está a oração 2. A 2 está exercendo função na 1. Então a 2 está subordinada a 1. A 1 não exerce função na 2, por isso que a 1 é chamada de principal. Ah, professor, então é aí que eu consigo diferenciar uma oração principal de uma oração subordinada? É isso mesmo. É isso mesmo. Queridos, claro que aqui mais uma vez, né, nós já começamos as gravações no estúdio, mas aqui às quartas eu faço esse improviso aqui na minha casa. Então não tem aquela qualidade do estúdio. Mas isso aqui é só para nós mantermos aquele contato, eu passar um pouquinho dessa energia aqui da minha casa para vocês. Então o desejo é esse. Eu vou traduzindo o que escrevo aqui, a lousa fica poluída, como é lá na minha sala presencial, mas eu vou explicando tudo aí, ok? Então, mais uma vez, professor, e se você pegar aquela oração, anterior, vi esta oração aqui, se você pegar, professor, esta oração aqui, vi o sair, oração número 1, oração número 2, número 1, oração principal, número 2, subordinado, substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo.
Se você pegar esta oração, professor, e trocar sair por saindo, vi o saindo. Número 1, número 2. Bem, aqui, vi o sair, o é o sujeito. É o sujeito de sair. Se eu substituir sair por saindo, esta oração não pode mais, saindo, não pode mais ser uma subordinada substantiva, porque está reduzida de gerúndio. Mais uma vez, a substantiva só pode ser reduzida de infinitivo. Então, esta oração passa a ser subordinada adverbial temporal, reduzida de gerúndio. Reduzida de gerúndio. Se ela é uma subordinada adverbial temporal, então ela não pode mais ser o objeto direto da número 1. Então, o que o O é agora? O O agora é o objeto direto da primeira oração. Por isso que o O agora está na primeira oração e a ela pertence. Professor, é possível provar isso? Como você fez no período vi o sair? Claro que é possível. Eu vou desenvolver esta oração aqui. Ó. Eu vou desenvolver esta oração. Vai ficar assim, ó. Vi o. Aí eu não posso pegar este o e transformar em pronome pessoal reto e colocar do outro lado. Porque este o pertence à oração, ele está na 1 e a ela pertence. Então ele permanece aqui, ele é preservado aqui. Mas quem é o sujeito da primeira oração, professor? Continua sendo o pronome pessoal reto, eu, chamado de pronome subjetivo. Os pronomes pessoais retos, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, recebem também o nome de pronomes subjetivos. Por quê, professor? Por causa da função de sujeito. Exclusividade para a função de sujeito. Sabemos que o pronome pessoal do caso reto só pode exercer duas funções: sujeito ou predicativo. Predicativo do sujeito. À exceção de tu e vós, que além das funções de sujeito, predicativo e sujeito, podem também exercer a função de vocativo. Então, observem bem. Vi o. Aí, como esta oração é subordinada adverbial temporal, eu vou desenvolvê-la como? Iniciando pela palavra quando. Vi o. Quando. Viu o macete? Para desenvolver uma subordinada substantiva, eu inicio com a conjunção subordinativa integrante que. Para desenvolver uma oração subordinada adverbial, eu vou iniciar pela conjunção que expressa a mesma ideia da oração. Ou seja, ideia de tempo é quando. Então aqui, ó, vi o. Quando ele saiu. Observe que, olha só, este pronome foi preservado e aqui está o sujeito. Ah, professor, então o sujeito da oração 1 é o pronome pessoal reto eu e o sujeito da oração 2 é o pronome ele, que tem como referente o o na primeira oração. Este pronome ele que está subentendido aqui, que é um pronome endofórico anafórico. Por que fórico? Porque está substituindo o anterior. Por que endo? Porque o referente está aqui no contexto. Por que anafórico? Porque o referente está antes do pronome ele, subentendido. Mas este pronome só vai aparecer quando eu desenvolvo. Vi o, quando saiu. Professor, haveria a obrigatoriedade de eu registrar esse pronome ele aqui na segunda oração? Não, porque ó, vi o, quando saiu. Quem saiu? Ele. Então, o pronome ele pode continuar oculto, pode continuar elíptico, pode continuar subentendido. Eu coloquei aqui por questão de clareza, para que vocês entendam. Mas pode muito bem ficar assim, vi o, quando saiu. Quem saiu? Se o referente é o,
Qual é o pronome pessoal reto, que é o correspondente do o? Terceira pessoa, singular e masculino. Ele. Ela é feminino. Eles é plural. Se aqui fosse vi os saindo, lá aqui ficaria vi os quando saíram. Se aqui fosse vi a saindo, aqui ficaria vi a quando ela saiu. E aí também não haveria necessidade de eu registrar ela, porque aqui é a feminino. Ah, professor, show de bola, bacana. Agora eu entendi realmente. Então, professor, quando você terminou aquela aula de quarta-feira passada com aquela pergunta, a resposta da sua pergunta é uma aula. Sem dúvida, queridos, uma aula. Por isso, às quartas, estarei sempre trabalhando tópicos importantes e cobradíssimos em prova pelas diversas bancas encarregadas dos concursos públicos. Não percam esse bate-papo informal aqui de quarta-feira, sempre às quartas-feiras. Outro detalhe, agora eu peço mais uma vez a vocês que nos acompanhem nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Peço também que se inscrevam no nosso canal no YouTube. É muito importante, muitos queriam que eu entrasse no mundo digital, online, aula à distância. E assim o fiz. Agora preciso também da ajuda de vocês. Ajudo-os, ou então ajudo-lhes. O verbo ajudar pode ser TD ou TI. Até no bate-papo aqui nós aprendemos. Então falar que o O não pode ser substituído por lê, ou lê não pode ser substituído por O, é mentira, é fake, não é verdade isso. Então ajudo-os e vocês me ajudam. Como? Acompanhando-nos nas redes sociais, curtindo, comentando, inscrevendo-se no nosso canal no YouTube e observem os serviços que estão sendo oferecidos nas nossas redes sociais. Módulos 1, 2, 3, tudo a respeito de análise sintática. Os cursos, os intensivões relâmpagos, PC DF, PC Paraná, PC Rio de Janeiro, Censa, Secretaria de Saúde de Manaus, Amazonas, Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, TCE, TJ Rio de Janeiro, todos com um preço muito em conta. Muito em conta. Então, por favor, acessem as nossas redes sociais. Todas as informações estão lá. Professor, quanto tempo os módulos estarão disponíveis na plataforma? Curso completo? 6 meses. Disponíveis para que você possa acessar quantas vezes desejar. Só não será possível baixar. E os intensivões relâmpagos até a realização da prova. Disponíveis para acesso também ilimitado e para que possam baixar. Formas de pagamento por meio da plataforma Hotmart. Forma de pagamento é boleto eletrônico ou cartão débito ou crédito. Por favor, qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. Então, mais uma vez, muito obrigado pela companhia neste momento tão importante, este bate-papo gostoso a respeito dos pronomes pessoais oblíquos, átomos. Agora,
eu termino esta aula com a seguinte pergunta. O pronome lhe pode ser usado para a função de adjunto adverbial? Então, valeu pela companhia, um forte abraço, um grande beijo e até quarta-feira que vem.